E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia para quem está ouvindo de dia, boa tarde para quem está ouvindo à tarde e boa noite para quem está ouvindo à noite. Vamos aí para mais um episódio do Fragmentos da Vida. Sou o Everton, vamos lá. Pessoal, se tem um assunto que vale muito a pena a gente conversar hoje, é o tema da ansiedade. Se você observar bem, recentemente tem surgido vários artigos a respeito, vários livros a respeito, é um tema que está muito em alta, porque ao mesmo tempo que estamos na era da informação, nós sabemos que hoje ela está a um nível que mexe com seus fatores de ansiedade, porque ela está de uma forma muito intensa. Então, até um tempo atrás surgiu um estudo dizendo que uma criança hoje, com seus 12, 13 anos, ela teria o mesmo nível de intensidade de um paciente psiquiátrico de 50 anos de um tempo atrás, tá? Não vou saber citar dados específicos, mas o estudo era esse mesmo. Então, um paciente que estava internado com 50 anos, não sei, 50, 40 anos atrás, uma criança hoje tem o mesmo nível de ansiedade desse paciente, pelo excesso de informação. E até utilizando um contexto muito simples, em grupos assim, vamos supor em grupos de igreja, tá? Que você organiza aqueles grupos de jovens para fazer determinadas atividades. E eu lembro de uns 10 anos atrás, para hoje, como hoje nós temos mais informação, até para o que seria simples. Essa coisa de que tudo é muito prático, tudo é muito rápido, tudo se resolve por aplicativo, tudo por internet, bombardeou a gente de inúmeras informações. Então, um grupo desse que antes fazia um trabalho na rua, né, entregava panfleto, falava com pessoas aqui, outra colar, hoje você faz todo um trabalho de rede, mas a rede social é todo um universo. É um universo que hoje você pede o seu alimento, é um universo que hoje você assiste os seus filmes, você ouve as suas músicas, você faz suas programações, você não panfleta mais, você cria artes visuais para poder chamar a atenção das pessoas, e é uma briga constante, porque qualquer Reels, qualquer coisa, tem a regra de você chamar a atenção nos primeiros 5 segundos, que são os primeiros 5 segundos que farão com que a pessoa continue ou não assistindo. E aí que, só um parênteses, eu admiro muito o cinema, porque você conseguir prender uma pessoa por mais de uma hora, nos dias de hoje, realmente é desafiador. Você tem que ter um conteúdo muito bom, saber muito bem o que você está fazendo. Mas enfim, esse acúmulo de informações que temos hoje, onde você está voltando para casa, você abre o seu celular, começa a mexer no Instagram e é bombardeado de estímulos que não terminam, de convites que não terminam, de imagens, informações que não terminam, o que era para ser uma simples volta para casa te dá gatilhos de ansiedade intermináveis, um após o outro. E as notícias dos jornais sempre mais provocativas, sempre aquela coisa que leva você a pensar em A, pensar em B, quem está certo, quem está errado, as polêmicas, as discussões, os haters. Então, hoje, o simples fato de você ter um celular já te gera um nível de ansiedade muito alto. E isso tem trazido todas aquelas crises que a gente já sabe, isso tem atrapalhado a comunicação, tem atrapalhado os estudos, tanto que esse ano, ao retirarem os celulares de algumas escolas, o rendimento de muitas crianças aumentou. Agora sim, tendo em vista que a tendência dessa tecnologia aumentar, ainda mais agora com a expansão da inteligência artificial, como que nós podemos nos controlar quanto a isso? Para quem não sabe, tem um filósofo não, mas um guru chamado Osho, que ele já dizia sobre o uso dos computadores, como isso ia expandir de uma forma que iria passar a produção, a capacidade humana. Na época ele falava sobre computadores, hoje praticamente quase que não tem. Hoje é mais smartphone, notebook, tablet, tudo de uma coisa muito prática. E já estamos em tempo que hoje a IA escreve por você, ela cria e-mails por você, ela praticamente raciocina por você. A questão é onde que a gente vai parar? E a outra questão é como que a gente consegue manter a nossa saúde mental em dia com tanta informação, com tanta coisa ao nosso redor. Eu particularmente eu conto com poucos momentos de silêncio e foco.
na minha vida, são mais pela manhã. Antes de levantar assim que levanta, os primeiros momentos, porque a partir do momento que você sai, você já tem uma infinidade de regras. E, dependendo da fase que você está, no meu caso, uma fase de transição, né, migrando para outras áreas assim da vida adulta, você tem uma série de responsabilidades, compromissos que você tem que cumprir. Então, eu penso que a dica número 1 seja você conseguir tirar um tempo para você praticar exercícios de respiração profunda e tomar um pouco de cuidado, principalmente com as manchetes de jornais, porque muitas vezes tiramos conclusão a partir de manchetes, tá? O jornalismo hoje, não sei se sempre foi assim, mas parece que tem tudo de derrubar a pessoa. Ele sempre coloca uma frase de título da matéria que compromete a pessoa. Uma frase que coloca a pessoa no fogo, em posição de debate, sempre uma provocação, sempre algo contra o que está sendo pregado, que está sendo falado por aí. E isso se torna alarmante. Então, às vezes, você nem entendeu o contexto da notícia, que ele já te gerou uma sensação. E aí você precisa respirar fundo e, dentro do possível, não dar tanta importância, principalmente a coisa que a gente não sabe a total procedência. Como a maioria das informações que são disseminadas por aí. Você não tem a veracidade se foi realmente aquilo que aconteceu e já está ali todo mundo falando que é o que não é. Então, cara, eu recomendo, se possível, você até se abster um pouco de rede social, tá? Você acessar menos, você procurar outras atividades, procurar fazer alguma coisa, um livro, uma caminhada, porque com o tempo isso não vai te fazendo bem, tá? E o seu rendimento vai caindo, principalmente em nível de estudos, tá? Porque eu lembro que, pelo menos na minha época, a gente estudava, era manuscritos, trabalhos, você consultava a enciclopédia Barça. Era outra época, não tinha essa coisa de você digitar e em segundos aparecer tudo aquilo para você, informação. E muitas vezes as informações não estão todas corretas ali, você precisa corrigir. Mas é importante que você tente se manter aí e se conter em meio a tanta informação para poder preservar aí a sua ansiedade. Vou deixar com eco aí para dar uma palavrinha. Valeu! Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma fica aí as nossas considerações sobre o tema. E cara, como o Everton acabou falando com a gente agora, acredito que ele trouxe umas considerações muito pertinentes, né, sobre o tema da ansiedade. E foi por um lado assim mais técnico, por assim dizer, né? Então, já que ele tocou nesse assunto, dessa forma, eu queria também, de forma que eu pudesse complementar, passar mais experiências que eu tive e que eu acredito que muita gente vai acabar se identificando também, cara. Eu, antes, quando principalmente era mais novo, antes de entrar na faculdade, eu ouvia falar sobre problemas de ansiedade nas pessoas, mas, cara, era um preconceito da minha parte e foi uma coisa que eu mudei muito com o passar do tempo, mas antes eu não via dessa forma. Eu era mais imaturo, né? E eu via que aquelas pessoas que tinham um problema com ansiedade, até de certa forma como fracas, sabe? E conforme foi passando o tempo, eu foi chegando na vida adulta, eu fui fazendo a faculdade, trabalhando, tendo que fazer TCC, aconteceram questões relacionadas à saúde, problemas, né, na minha vida. Também questões financeiras que foram apertando. E cara, depois que essas coisas foram acontecendo, eu comecei a entender de fato que a ansiedade não era brincadeira. Que esse era um problema real e não era frescura, cara. É o tipo de coisa que pode atingir mesmo qualquer tipo de pessoa, sabe? Cara, não tem assim, eu sou forte, não vou ter ansiedade. Não, isso pode sim pegar você, porque não é uma questão de força. Porque a gente, cara, o ser humano, ele é muito influenciável pelo meio que ele tá, né? O meio envolve as pessoas, as nossas obrigações, principalmente, né? Que acaba ocupando o nosso psicológico. E aí, cara, eu fui percebendo que eu tava à beira de ter uma crise de ansiedade de fato, sabe? E eu via muitas pessoas que, na minha idade, mais velhas, mais novas, que tinham isso, e eu não entendia antes. Mas depois que eu comecei a passar por muitos problemas na minha vida, e alguns eu ainda estou passando, alguns foram resolvidos, outros ainda não, mas eu sei que eu vou passar em nome de Jesus.
Mas eu fui entendendo, cara, como isso é uma coisa que atrapalha na nossa vida e é uma coisa séria, sabe? O nosso psicológico, cara, ele manda demais no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, né? E aí, cara, eu fui pensando assim, nossa, cara, eu tô à beira de ter uma crise de ansiedade aqui, isso vai começar a interromper o meu dia, eu vou parar de fazer o que eu preciso fazer. E uma solução que eu consegui chegar, cara, eu não precisei chegar ao ponto de solicitar a ajuda de um profissional, né? Mas eu acabei desacelerando as coisas no meu dia, sabe? Eu pensei assim, cara, eu tô chegando à noite, eu não tô conseguindo dormir. A minha cabeça não desliga. E às vezes eu acordo durante a madrugada, às 3, 2 da manhã, porque a minha cabeça não desligou totalmente, sabe? Aí eu já começo nesse horário mesmo a pensar nas coisas que eu estava pensando antes de deitar. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar assim. E uma coisa que acabou me ajudando muito, é até uma dica que eu passo para vocês, eu estabeleci um horário limite no meu dia, sabe? Eu pensei assim, cara, quando chegar às 10 da noite, eu posso estar fazendo o que for, mas eu vou parar. Eu preciso deixar minhas obrigações de lado, eu tenho que fazer sim, a gente não pode ser irresponsável, mas eu falei, cara, tem que ter um limite. Quando der esse horário, eu vou parar de fazer as coisas, eu vou separar, né, o meu descanso, momento de lazer, daquilo que eu preciso fazer durante o dia. E aí, cara, eu coloquei em prática essa esse novo método da minha vida e me ajudou bastante, cara, porque deu 10 da noite, eu ia fazer outra coisa, sabe? Eu ia comer alguma coisa que eu gosto, ia ler meu livro, que eu gosto muito de ler, né? Assistir minha série. E, cara, uma coisa que me ajudou muito também foi conversar com Deus. Eu tenho as minhas orações diárias, né? E também ouvir música. Eu sei que eu não sou especialista na área, mas isso acaba mexendo com partes muito importantes do nosso cérebro e que ajuda a gente a relaxar bastante, sabe? Então era um momento que eu percebi que me ajudou muito, cara. Mas é uma coisa que funcionou pra mim, pode não ser totalmente eficaz com você, como pode ser também. Mas, cara, de qualquer forma, não deixa a ansiedade tomar um espaço grande demais na sua vida. Se você sente que isso está te sufocando, a questão psicológica na sua vida está passando a ser um problema, procure a ajuda de um familiar, um amigo que você confia, ou até ainda a ajuda de um profissional. Mas não deixa isso tomar dimensões na sua vida que venha te prejudicar de verdade no futuro, sabe? Eu, por exemplo, como eu falei, eu não cheguei a ter uma crise de ansiedade, a ter que ir parar no hospital por alguma coisa que acontecesse em relação a isso, mas é porque eu tive consciência de que eu precisava fazer alguma coisa e fiz de fato, né? Então, cara, busca aquilo que faz efeito para você, que vai te ajudar. Peça ajuda, não há vergonha nenhuma nisso. Algumas pessoas podem acabar pensando que, vão pensar o que de mim? Cara, se você falar com quem você confia, essa pessoa não vai te julgar. Mas põe o seu bem-estar em primeiro lugar. Vai atrás de alguém que possa te ajudar, ajuda de um profissional, faça coisas que te ajudam a distrair a mente, mas não deixa essa rapidez do mundo tomar conta da sua vida, cara. Eu sei que tem dias em que parece que 48 horas, se o dia tivesse isso no caso, né, não seriam suficientes para fazer tudo o que você tem que fazer. Mas, cara, se está acontecendo isso, saiba que você não pode continuar assim para sempre. Então, busca ajuda de alguém, tenta sair desse ritmo e faz o possível para que essas coisas possam melhorar, cara. Mas sempre lembre daquilo, peça ajuda. Não tenta resolver tudo sozinho, tem coisas que você pode fazer e tem coisas que alguém vai precisar te ajudar. Então, pessoal, é isso. Aqui são dois amigos conversando, foi até um desabafo da minha parte, de forma que eu pudesse compartilhar as minhas experiências. Conta aí também, se você quiser, uma experiência que você teve. Aqui um canal para a gente conversar mesmo e trocar ideia. Valeu, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se vocês quiserem sugestões para outros vídeos, fique à vontade para dar aí nos comentários. Valeu!